Só contextualizando com a aula da semana passada, a gente falou de Êxodo, a gente viu que o povo de Israel ficou preso lá no Egito, né? Durante 430 anos, depois ali da morte de José, e que o Senhor ele levantou uma pessoa, né, Moisés, para poder tirar o povo daquela situação. Isso já tinha sido dito, né, não foi novidade nenhuma, isso já tinha sido dito para Abraão, que isso aconteceria, o povo ficaria cativo, né, no Egito, e depois de 430 anos ele voltaria e tomaria posse da terra que Deus tinha prometido. E aí ele levanta Moisés para poder ali, com aquela mão forte ali de Deus, demonstrando todo o seu poder, toda a sua autoridade, ir lá no Egito e tirar o povo dali. A gente viu que não foi um processo lento, por quê? Porque Deus tinha o propósito ali de mostrar para os egípcios ali qual que era, como era Deus, né? Se fazer conhecido ali dentro do povo egípcio. A gente viu que, num determinado momento da história, Deus usou o povo egípcio para abençoar toda a terra, né? Na época de José, ali com a distribuição da comida, na época da fome. Mas Deus, ele leva em conta também as pessoas que não andam conforme os seus mandamentos, conforme a sua vontade. Então, o Egito, ele era um inimigo de Deus, né, como as outras nações. Era um povo extremamente idólatra. Passou a ser um povo que estava agora subjugando ali o povo de Deus, né, fazendo sofrer o povo de Deus. Então, agora Deus vem com juízo sobre o Egito, né? Então, aquela libertação ali do povo de Israel também serviu como juízo ali sobre o Egito. No momento em que o Egito era algum tempo atrás, né, 400 anos atrás, em que o Egito era uma potência econômica, foi transformado numa potência econômica ali com a ajuda de José, né, para poder servir os outros povos, e cresceu muito. Agora eles eram um país rico, era uma nação ali em evidência naquele tempo. Agora Deus vem e arrasa com o Egito, né? Quando a gente vê que o povo de Israel é libertado do Egito, não sobrou mais nada, porque as pragas já vieram, já destruíram tudo, destruíram toda a plantação, destruíram todo o gado, destruíram tudo que eles tinham. E destruíram muito dos povos, né? Muita gente morreu por conta ali daquele endurecimento do faraó. No final das contas, os próprios empregados eles estavam pedindo para ele, né? Manda esse povo embora, você já não está vendo quanto que esse Deus deles tem arrasado com o nosso povo, e ele não dava ouvidos. Então, Deus estava cumprindo ali o seu juízo sobre o povo do Egito. E o final dessa história ali, com a libertação do povo, foi de que o Egito ficou ali arrasado, né? Não era mais aquela potência, não era nem de longe mais o que foi nos tempos de José e nos anos que se seguiram. Então, a gente vê ali o final do Êxodo, com o povo sendo libertado, saindo vitorioso do Egito, recebendo ali no Mar Vermelho ali a vitória ali derradeira, né, sobre o faraó e sobre o povo egípcio. E chegam do outro lado, eles cantam, eles festejam, né? E aí começa aqui a caminhada, aqui em Levítico começa a caminhada ali do povo de Israel com Deus. Mas assim, não foi fácil, né? A gente vê assim que foi até nesse momento a gente só fala nas vitórias, a gente só fala na libertação, a gente fala em tudo que o povo de Israel viu ali de Deus. A gente tem que ter ali na nossa mente em que Israel estava mais de 400 anos ali convivendo num ambiente de idolatria, num ambiente desagradável a Deus. Então, assim, a gente passa a estudar o povo de Israel agora como um povo rebelde, como um povo decadente, mas a gente precisa prestar atenção que esse povo ele estava há muito tempo, distante de tudo que Deus representava, né? Eles estavam morando no Egito há 400 anos. Então, assim, não existia nada escrito ainda
a respeito de Deus. Vai começar a existir agora com a lei. Aquela tradição oral que era passada de pai para filho, possivelmente se perdeu muito disso ao longo desses 400 anos. Então, era um povo realmente fadado a fracassar. Era um povo fadado ali a sempre se prostrar diante dos ídolos, né? Isso é muito recorrente na história do povo de Israel. E a gente vai ver isso assim com muita recorrência, e é uma das coisas que Deus mais odiava, né? É que a glória dele fosse dada a outro, que não seja ele. E era o que o povo mais fazia, né? E a gente vai ver isso no decorrer aqui dessa história. Então, mas a gente vai considerar que o povo ele estava há muito tempo sem referência de Deus. Ele estava há muito tempo vivendo ali no meio daquele povo pagão. Então, assim, vamos olhar por essa perspectiva, né? Deus ele vai agora se manifestar muito de perto para que o povo volte a conhecê-lo, para que o povo conheça, saiba mesmo quem ele é. Porque até então esse povo não tem muita referência, né, a respeito de Deus. E aí a gente vê que ali no finalzinho de Êxodo, eles terminam ali no Monte Sinai, todos ali no pé do monte, esperando que Moisés desça com a lei, não é isso? Com os 10 mandamentos. E aí, o que acontece ali, naquela ocasião? Enquanto eles estão lá esperando. O primeiro fracasso grande deles, né? Moisés sobe, e é muito impressionante porque eles veem, né? Eles presenciam, né, aquela glória de Deus descendo sobre o monte. Eles veem o monte fumegando, eles veem tremendo, eles ficam aterrorizados com aquilo. Eles já viram tantas manifestações do poder de Deus ao longo desses primeiros meses aí, né, de libertação e de caminho ali pelo deserto. E ainda assim, eles se rebelam muito rapidamente. Deus fala com Moisés lá em cima, olha só, você desce, depois de Moisés ter passado 40 dias lá em cima, né, recebendo os mandamentos, recebendo os primeiros mandamentos, ele fala, você desce porque esse povo já se corrompeu, eles são muito rápidos em se corromper. Você desce porque eles estão lá adorando um bezerro de ouro. E Moisés desce, Moisés fica bravo, Moisés quebra as tábuas, etc. A gente termina o Êxodo de uma forma assim, muito assim, uma relação muito estremecida entre Deus e o povo, né? Aquele povo tem consequências dessa primeira queda que eles tiveram de idolatria, consequências muito sérias, muita gente é morta, inclusive, nesse período, né? E Deus, ele não é convencido por Moisés, se é que a gente pode dizer assim, né? Convencido por Moisés a não derrotar aquele povo, a não derrubar aquele povo, porque ele fala, eu vou destruir todo mundo, eu vou começar tudo com você de novo, Moisés. Você fica aqui, eu vou destruir essa gente, eu vou começar com você. E Moisés vai e clama por eles e pede, não, o Senhor não faz isso, olha as suas promessas, lembra a Deus das suas promessas, né? Olha as suas promessas que o Senhor fez com Abraão. Não, o Senhor não pode fazer isso. E se for para... Não quero, ele fala, eu não quero que comece comigo, né? Então, Deus reconsidera e perdoa aquele povo, mas fica ali uma relação estremecida. Tanto é que ele continua dando as leis, a gente chega no final do Êxodo com o tabernáculo pronto. Você lembra que no decorrer ali, depois do capítulo 20 de Êxodo, a gente vai ver que ele continua entregando ali as orientações, né, de como seria o tabernáculo. Ele levanta pessoas para construir aquele tabernáculo. E a gente termina no finalzinho de Êxodo com o tabernáculo prontinho, com Moisés ali fazendo a inspeção, né? E está tudo certo, está tudo conforme foi ordenado. Mas eles não podiam entrar. O tabernáculo era o quê? O tabernáculo era a presença de Deus no meio do povo. A gente sabe que não existia Espírito Santo habitando aqui no meio da gente, né? No meio do povo. A gente sabe que as manifestações de Deus, elas eram pontuais. Deus vinha, falava, se recolhia, não é? E o tabernáculo, ele seria a representação de que Deus queria morar com aquele povo, a habitação de Deus no meio deles, seria a casa de Deus. Até então não existia a ideia de casa de Deus, né? Então o tabernáculo foi a primeira representação de presença de Deus no meio do povo.
Então, era uma forma de Deus dizer para aquele povo: eu quero habitar no meio de vocês. Eu vou construir um lugar para eu ficar no meio de vocês. Mas até naquele momento, aquele povo, ele estava separado. Ele estava distante ainda de Deus, ele não podia se aproximar. Nem mesmo Moisés ali, quando o tabernáculo ficou pronto, ele podia entrar no tabernáculo ainda, né? Diz ali a palavra que a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo, ele chamou Moisés e Moisés teve que falar com ele da porta para fora, né? Porque eles não estavam preparados para aquilo. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver como que Deus vai fazer para que ele possa habitar no meio desse povo. O que Deus vai pedir desse povo, né? Diran, você pode colocar o primeiro slide, por favor? Pode passar de novo. Eu não estou vendo. Então, a gente começa aí com Levíticos. Levíticos é esse primeiro livro que a gente vai ver, e a gente vai ver que ele tem aí um significado. Essa palavra ela tem um significado de separação, um significado de santidade. Então, aqui, a partir do livro de Levíticos, o povo vai começar a receber as leis que eles vão ter que pautar a vida deles a partir dessas leis, né? Então, assim, a palavra-chave que a gente vai colocar aqui para o livro de Levíticos é santificação. A gente vê que Deus construiu um lugar para ele estar no meio do povo, mas o povo tinha que cumprir certos requisitos para poder manter aí essa comunhão que Deus queria, né, ter com esse povo. Deus queria se relacionar com esse povo. Toda essa manifestação de Deus em construir esse tabernáculo, em entregar essa lei para o povo, era como se Deus estivesse dizendo: eu quero permanecer no meio de vocês, eu quero estar com vocês, mas para que isso aconteça, vocês precisam cumprir uma parte aí de um acordo comigo, porque vocês não estão prontos para ter a minha presença, vocês não estão prontos para compartilhar da minha presença. Então, assim, a gente vai ver, na primeira aula eu falei com vocês que era para vocês terem muito claro na cabeça de vocês que toda essa trajetória que a gente vai fazer aqui pelo Velho Testamento, ela tem o ponto central aqui para a gente observar, é a revelação de quem é Deus e a revelação de quem é o homem. Aqui o Velho Testamento ele tem esse objetivo central, de mostrar para nós quem é Deus. Deus ele vai se manifestar nos mínimos detalhes aqui de toda a sua lei, da sua pureza, da sua santidade, de tudo que Deus é, de tudo que ele rejeita, entendeu? E ao mesmo tempo que a gente vai vendo as reações do povo em relação a isso, a gente vai se enxergando nesse povo, como se fosse um espelho, né? A gente vai observando aí como que o homem é, como que nós somos. Às vezes a gente fica a gente vai lendo, a gente fica muito indignado, né, com as ações desse povo. Mas que povo rebelde, mas que povo que viu isso, que viu aquilo, que não sei o quê. E a gente acha que a gente é muito diferente, né? A gente acha que hoje é muito diferente. A gente tem uma revelação completa. Esse povo não tinha uma revelação completa. A gente tem um Espírito Santo que nos orienta, que está junto de nós o tempo inteiro. Esse povo não tinha isso. Então, assim, nós somos muito mais privilegiados. E a gente se comporta exatamente da mesma maneira, né? Então, assim, Deus está dizendo isso. Quando Ele entrega essa lei, quando Ele começa a entregar essa lei, e a gente, às vezes, fica muito... às vezes, a gente acha assim, um exagero. Às vezes, eu penso assim, nossa, mas é tão exagerado, né? Tudo que Deus requeria ali, aqueles detalhes todos, aquelas minúcias todas que o povo tinha que cumprir, todas aquelas regras. Mas é exagerado? Não é exagerado. É porque a gente não tem a verdadeira noção, assim, a verdadeira... A nossa capacidade de entendimento não alcança, né, a santidade de Deus. Então, quando a gente vê todas essas minúcias, todos esses detalhes, todas essas coisinhas que você tem que cumprir à risca, a gente está vendo que Deus ele não tolera. Ele não tolera. Deus não tolera. Ele não tolerava, ele continua não tolerando, porque ele é a mesma pessoa, ele continua sendo o mesmo, né? Então, a gente vai observar aqui
que cada uma dessas coisas que Deus requeria do povo revela um pouco de quem Ele é. Eu sou santo, eu quero que vocês também sejam, para que vocês compartilhem da minha presença, para que vocês possam desfrutar aqui da minha presença. Então, ali Deus vai começar a determinar, aqui em Levítico, Deus vai começar a determinar as leis que o povo tinha que seguir para se tornar santo, para se tornar separado, né? Para que ele pudesse habitar no meio deles. Ele vai começar entregando ali leis cerimoniais, né? As leis, aquelas leis em que o povo tinha que ofertar sacrifícios, como que seriam esses sacrifícios, quais seriam os animais. A gente não vai entrar muito em detalhe disso, que a gente precisa seguir. Mas, assim, existiam pelo menos 5 tipos de sacrifício. Um sacrifício em que era ofertado pelo povo, sacrifícios individuais, sacrifício pelo pecado, sacrifícios de agradecimento. Eram vários os sacrifícios que vocês podem pegar em casa e ler com detalhes, né, o que significa cada um. Existiam sacrifícios em que a carne era compartilhada, existia sacrifício em que a carne não podia ser compartilhada, era totalmente queimada, sacrifícios de oblação, sacrifícios com óleos, né, e etc. Então, cada um desses sacrifícios que o povo ia oferecia tinha um significado específico, né? A santificação do sacerdote, o sacerdote ele tinha que cumprir, né, certas regras. A gente vê aí que o sacerdote ele não podia entrar lá no Santo dos Santos sem se purificar de forma nenhuma, porque isso significava o quê? A morte certa, né? Ele tinha vestimentas, inclusive, vestimentas específicas. A gente percebe que tinha os sinos, né, na borda na bainha, para indicar o movimento. Tinha o cordão que era amarrado na cintura, para que, se algo acontecesse com ele, ele pudesse ser puxado lá de dentro, porque ninguém podia entrar. Era uma coisa muito, muito específica, né? E aí a gente tinha aqui a santificação dos sacerdotes pelas vestimentas, pela sua purificação, né, para oferecer os sacrifícios. Ele era a representação ali do povo diante de Deus. O sacerdote era o representante, né? As pessoas não podiam, né, chegarem a Deus sem passar por aquele sacerdote. Olha isso, existia uma barreira. Por mais que Deus estivesse ali dando condições ao povo de se aproximar dele, não se aproximava completamente. Tinha a barreira do sacerdote, né? Até aqui vocês podem vir, daqui vocês não podem vir mais. A barreira da separação, que nós já começamos a ver lá, que aconteceu logo no início, né? Existia aquela separação. E aqui, em toda a história que a gente vai ver desse povo, por mais que eles tentassem se aproximar, não podia. Vai continuar existindo essa barreira até que Jesus venha e quebre essa barreira, né? Mas um privilégio que nós temos, que esse povo não tinha, né? De chegar para Deus, de falar, de se ofertar, de se derramar diretamente com Deus. Não existia essa realidade aqui. Então, assim, foram determinadas, então, o sacerdote para representar. Foi determinadas as regras aqui em relação às cerimônias, a guarda do sábado, quais seriam as festas, né? A primeira já estava instituída, que era a festa da Páscoa, onde eles se lembrariam sempre da saída deles, da libertação deles ali do Egito, e várias outras festas, festa da colheita, várias outras festas, e a guarda do sábado, que era está categorizado aí nas festas, né, nas cerimônias. Mas era uma coisa, e é até hoje, né, para os judeus, um dia muito importante, né, para ser celebrado e etc., que era a guarda do sábado. E a gente tinha também ali uma lei muito específica a respeito do jubileu, né? O jubileu, a cada 50 anos, né? Eram 50 anos? A cada 50 anos, eles deveriam cumprir também algumas regras ali, né, de libertação de escravos, de descanso da terra, de perdão de dívidas. Então, assim, isso vai trazendo para a gente também uma ideia de como Deus ele se preocupa, né, em restabelecer as coisas, né, em fazer com que as coisas elas floresçam, elas
elas se regenerem, né? Olha só, aqui há uma proposta de regeneração de relacionamentos, né? Uma proposta de regeneração ambiental. Olha só, depois de tanto plantar, de tanto colher, a terra precisava de um descanso, ela precisava, não existiam tantas tecnologias que existem hoje, né? A terra precisava de um descanso ali. Isso foi estabelecido por Deus. Então, assim, o cuidado, né, com o ambiente, o cuidado com os relacionamentos, a questão de você não olhar só para você, de você estar sempre disposto a doar, a perdoar a dívida do outro, enfim. Pode falar? Uhum. A cada 7 anos, isso, o ano do jubileu. Não era 50 anos, eram 7 anos. Eu falei 50, mas eram 7 anos. Tinha uma determinação de 50 anos, mas essa libertação de escravos, por exemplo, era de 7 anos. O ano do jubileu era 50 anos. Mas essa questão da libertação dos escravos era uma lei específica. De cada 7 anos haver a libertação de escravos, né? O jubileu era 50 anos. Porque existem algumas leis que elas são repetidas, né? Não, depois. Depois. Isso tudo aqui é depois da saída do Egito. Antes não tinha determinação, não tinha lei antes disso. Não. Esse estabelecimento dos 50 anos, a dúvida dela é quando que foi estabelecido e se no deserto já começou a se cumprir, porque eles ficaram só 40 anos. Isso não seria só para enquanto eles estavam no deserto, era um estabelecimento para o resto da vida, para toda a história, né? Exatamente. Isso. A partir de agora vai ser assim, vai funcionar desse jeito, entendeu? Então, assim, eles não estava nem previsto que eles ficariam 50 anos ainda, né, no deserto. Isso ainda ia, e daí aconteceu o episódio que determinaria isso, né? Mas essas leis que foram entregues aqui era para cumprimento perpétuo, vamos colocar assim, né? Porque até que Jesus veio, isso aqui era tudo cumprido, né? E muitas dessas ordenanças, quando Jesus veio, não precisava mais de serem cumpridas. Então, assim, todas essas leis, todos esses rituais, tudo isso foi entregue aqui no livro de Levítico. E a gente vai seguindo aqui para o livro de Números. Pode ler. Uhum. Isso. Esse é o ano do jubileu, a cada 50 anos. Isso, exatamente. Tivesse que ter vendido, por exemplo, por alguma situação, essa terra retornaria para a mão da família. Agora, a questão dos 7 anos era de libertação de escravos, era específica de libertação de escravos, né? A cada 7 anos, o escravo podia, ele tinha ali a sua carta de alforria, vamos dizer assim, instituída. Era automático, a cada 7 anos o escravo podia ir embora, mas aí tinha aquelas determinações. Se ele quisesse ficar, furava a orelha e etc. De repente ele constituiu família junto com ele, enquanto estava servindo. Ele queria ficar, então ele furava a orelha e ficava sendo escravo para o resto da vida ali por livre e espontânea vontade. Isso acontecia a cada 7 anos, mas era uma lei específica ali de libertação de escravos, né? E aí a gente começa aqui o livro de Números. Pode passar, dirão próximo. O livro de Números a gente vai determinar aqui como palavra-chave aqui organização. Por quê? Deus já deu assim a grande parte ali da lei dele foi instituída ali em Levítico. E aqui em Números a gente começa esse livro com um recenseamento, né? Deus pede para poder contar aquele povo. E a gente vai ver ali que Deus determina uma organização para aquele povo se mover, né, durante aquela viagem. Aquele povo ele não ia ser, era muita gente, eram milhares e milhares de pessoas. Então, assim,
eles iam fazer uma caminhada até a terra, eles estavam a caminho da terra, né, de Canaã, e aquele povo, durante esse período, eles tinham uma organização. Eles se apresentavam de uma forma organizada diante de Deus. Quando Deus tinha as fileiras certinhas, que Deus dizia vão ficar nessa posição, o tabernáculo vai ser colocado nessa posição, quando a gente parar, aí vocês vão montar, e aí a gente vai permanecer. E Deus, era Deus quem determinava quando que iam seguir viagem, por quanto tempo eles iam ficar. Através de quê? Da nuvem, da coluna de fogo, né? Quando à noite ficava a nuvem, ficava a coluna de fogo, durante o dia a nuvem, porque eles estavam no deserto. E ali, quando aquilo ali se mantinha, quando aquela nuvem se mantinha no mesmo lugar, eles tinham que ficar no mesmo lugar. Quando a nuvem se movia, era sinal de que eles entendiam que eles tinham que seguir viagem, né? Então, Deus ia determinando assim a jornada do povo ali pelo deserto. E a gente vê aqui no livro de Números, a gente tem aqui o relato assim triste, o relato de como que o povo falhou miseravelmente em cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido. Mas falhou muito mesmo, né? Aqui no livro de Números a gente vai ter o relato assim das maiores, da maior parte das encrencas, né, que o povo criou ali durante a sua viagem, das reclamações constantes ali por causa de comida, por causa de água, né? A gente vai ver como Deus agiu diante disso. A gente vai ver que Deus agiu com muito rigor, muitas vezes ali, realmente ceifando a vida ali de grande parte daquelas pessoas. Aquele povo se rebelou contra a autoridade de Moisés, inclusive os próprios irmãos, né? Os próprios irmãos de Moisés, eles foram levados a questionar a autoridade de Moisés ali sobre o povo, sobre a condução do povo, e Deus foi e castiga Miriam com lepra, vocês lembram disso? E o povo reclama de água, o povo se lembra, começa a se lembrar do tempo de escravidão, olha isso. O povo foi libertado ali de uma situação em que eles clamaram, em que eles pediram, né? Deus escutou, Deus fala com Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu vou atender. E agora o povo se lembra daqueles tempos de escravidão e querem voltar para aquilo, né? Eles querem voltar para as cebolas, para as carnes, né? Para as panelas de carne do Egito e etc. Então, assim, quando a gente percebe que quando a gente está distante de Deus, esse povo ele estava distante de Deus. Deus queria se aproximar deles, mas eles estavam distantes de Deus no seu coração, né? E quando a gente está distante de Deus, as outras coisas, elas parecem muito atraentes mesmo, parecem. A gente vê que Salomão fala em Provérbios que há caminhos que ao homem parece ser bom, né? Mas o final deles são caminhos de morte. Mas parece que é bom. Vocês lembram de Eva, quando a gente comentou na primeira aula, quando ela olhou, quando ela recebeu a proposta, né? Que ela olhou para aquela fruta, como que Gênesis descreve ali a reação de Eva? Ela olhou para aquela fruta e aquilo pareceu bonito aos olhos dela, pareceu bom e agradável para dar entendimento. Olha só como que a coisa foi tão bem engendrada que levou ela a achar que era uma coisa boa, aquilo que ela já tinha recebido, né, já tinha sido prevenida de que não devia. E aquilo passou a ser bonito, né? Parece que os olhos brilharam, ela ficou atraída por aquilo. Ou seja, você se afastou um pouquinho daquilo que Deus fala, você se afastou um pouquinho daquilo que é a visão de Deus sobre as coisas, a outra visão aparece para você assim, de forma muito agradável, de forma muito atraente. E o povo era assim, eles começaram a sentir saudades daquele tempo ruim, daquele tempo de aflição que eles viveram, né? Eles começaram a querer voltar para aquilo. O coração é extremamente corrompido, com certeza. Exatamente.
Eles estavam colocando a necessidade física em primeiro lugar. Uhum. 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 Mas o final, exatamente, é isso mesmo. Então, assim, é muito triste, assim, da gente ver, quando a gente vê ali os relatos, né? Deus, ele providenciou tudo que o povo precisava. Ele sempre providencia tudo que a gente precisa, né? Ele providenciou um pão que caía do céu. Olha isso. Presta atenção nisso. Aquele povo, ele estava de passagem ali e Deus providenciou a comida que eles precisavam comer. Deus literalmente mandava do céu o pão deles, né? E quando a Bíblia descreve o maná, fala que era muito gostoso, né? Que era com sabor de mel, alguma coisa assim, né? Como bolos de mel, alguma coisa assim. E eles colhiam aquilo ali a cada manhã, eles precisavam preparar, né? Não vinha também pronto para comer. Eles precisavam ter algum trabalho ali para poder fazer uma preparação daquilo. Mas assim, Deus tinha todo o cuidado de manter aquele povo, né? E aquele povo chega um momento que eles amaldiçoam aquilo que Deus mandou para eles. Eles amaldiçoam, eles falam: a gente está cansado de comer esse pão vil. Olha só isso, né? Esse pão que não vale nada. Vil é uma coisa que não vale nada, é uma coisa que não presta. Então, assim, Deus, ele fica muito bravo, né? Obviamente, com todas essas reclamações. A questão da sede, por exemplo. Deus já tinha se manifestado em outras vezes que ele ia prover. Eles estavam num lugar que não tinha água, bastava que eles pedissem. E Deus estava ali para poder dar. Pode falar. Uhum, uhum, uhum. Eles não queriam, exatamente. Exatamente. Uhum, uhum. É. É muito bom você pontuar essa questão de que eles permaneciam com o coração no Egito, porque o próprio Deus vai dizer isso para Moisés, e Moisés vai falar isso para eles, né? Vai falar que Deus, ele a gente vai ver isso mais na frente, que Deus vai falar que o coração do povo estava longe dele, mas ele tinha um propósito de trazer o coração desse povo futuramente, depois que esse povo passasse ainda por uma trajetória longa, Deus falou para Moisés, e Moisés disse isso para o povo, que ele traria esse povo de volta para ele e que ele circuncidaria o coração deles, né? E que esse povo seria realmente dele. Então, assim, Deus estava ciente de que o coração do povo estava longe dele, mas ele mantinha o firme propósito de se aproximar do povo. Era o que nós estávamos falando. O povo caía, mas Deus vinha e resgatava. Por quê? Porque era o propósito de Deus, é o propósito de Deus sempre estar junto de nós, né? A gente não tem noção do quanto a gente precisa de Deus. A gente não tem, por isso que a gente se afasta. É a nossa tendência natural, né? Dar um passo para trás, se afastar de Deus, repelir Deus. É a nossa tendência natural, ninguém é diferente disso. Mas Deus, ele está com um propósito firme de se aproximar sempre da gente. Esse é o compromisso que ele tem consigo mesmo, né? De se aproximar do seu povo.
Então, a gente não tem noção do quanto a gente precisa de Deus, mas Deus, Ele sabe exatamente que nós precisamos dEle. Então, Ele faz ações para nos atrair. É assim que funciona, sempre foi assim. Deus, Ele tinha ações para atrair esse povo para Ele. Ele é sempre um imã que nos atrai para Ele. Essa é a característica de Deus, né? E a nossa característica é sempre a de afastar, mas a gente conta ali com essa graça, com essa misericórdia atrativa de Deus, né? Então, a gente vai passar aqui pelo livro de Números, a gente vai ver que foram muitas as confusões ali que o povo fez, teve a situação ali do castigo de Deus através das serpentes, né? Que Deus fez surgir ali no deserto para picar aquele povo, mais uma porção de gente foi morta ali, ou seja, Deus ele era muito, ele mostrava muito ali a sua indignação contra o pecado do povo. Isso era muito evidente, era muito evidente. Não é evidente hoje? Claro que é. Nós vivemos uma outra circunstância hoje, né? Mas isso aqui mostra para a gente o quanto Deus o quanto Deus não está disposto a manter filhos que se relacionem com o pecado, né? Ele está disposto a fazer uma correção, ele está disposto a te trazer de volta, mas isso tem um preço. Esse povo, ele pagava esse preço. Uhum. Pelo nariz, verdade. Isso aí, Deus punia, mas Deus também, é exatamente isso, ele estava disposto a abençoar o povo. Tanto é que aqui, isso, exatamente. Aqui no finalzinho do livro de Números, a gente vai ver, por exemplo, que Deus ele dá uma grande vitória ao povo em relação, por exemplo, aquela situação de Moabe. Lembram que o rei ele queria por toda a lei destruir o povo, o rei de Moabe, e ele mandou chamar ali um profeta, né, um moço ali, o Balaão, para poder ir lá e profetizar contra, mas Balaão escutava de Deus, né, de que, olha só, o povo rebelde, o povo reclamando, o povo, mas Deus ali por trás ali das cortinas, Deus falando com Balaão, com o inimigo. Esse povo é meu protegido, você não pode profetizar contra ele, porque eu estou na frente, eu estou guardando, você vai lá e fala com ele que esse povo é povo de Deus, é povo separado. Então, assim, por mais que a gente esteja agindo de forma errada, e isso não é um aval para a gente continuar fazendo assim, né? Deus ele está por trás abençoando, ele está sempre guiando, ele está sempre com a sua mão misericordiosa ali e dando vitória. Deu a vitória, né, ao povo ali contra os moabitas. E a gente tem que prosseguir, né? A gente já passa, pode passar, Dirão, para o próximo? A gente já passa aqui para o livro de Deuteronômio. A gente já passa aqui para o livro de Deuteronômio, a gente já vai caminhando para a nossa conclusão, em que Moisés ali continua dando ali as suas ordenanças. Moisés, ele, no desfecho aqui dessa história, desse momento aqui do povo, Moisés também, ele também sela ali o seu destino em relação à terra, né? A gente vai ver aqui que a conclusão dessa caminhada ali rumo à terra, ela foi muito desastrosa, tremendamente desastrosa, né? Porque eles vão rumo à promessa de Deus, né? A promessa que Deus tinha há muito tempo atrás, desde Abraão, dado ao povo. A promessa de entregar a terra na mão deles. Uma terra que mana leite e mel, uma terra boa e etc, etc. Eles chegam ali, depois de meses de caminhada, aqui em Deuteronômio, eles chegam ali nos limites da terra. E aí
escolhem algumas pessoas, né, para poder irem lá e observar a terra e etc. E aquelas pessoas vão lá e observam a terra e voltam maravilhadas, né? Não é isso? Nossa, mas a terra é muito boa e a gente está no caminho certo, né? Uhum. Não, não. Então, assim, muito, eu acho muito triste esse final, assim, porque eles selam ali o destino deles de não, um povo que foi libertado assim de forma tão miraculosa, né? Eles selam o seu destino de não alcançarem a promessa de Deus. Deus, no momento em que eles duvidam do que Deus disse, no momento em que eles duvidam da promessa de Deus, né? Uma coisa que tinha sido, a gente trabalha aqui com essa palavra-chave de Deuteronômio, ratificação. Uma coisa que tinha sido ratificada, ou seja, que tinha sido reafirmada tantas vezes, de tantas maneiras. Aí vai ali aqueles 10 espiões vão lá e desacreditam. E o pior de tudo isso é que eles vão lá, 8 deles voltam, né, totalmente amedrontados, totalmente descrentes, e eles corrompem o resto do povo. Um povo que já era fácil de ser corrompido, né? Eles vêm e disseminam ali no meio do povo toda aquela desconfiança deles. E todo o povo começa a se desesperar. A gente veio até aqui para morrer. A gente não vai conseguir entrar. Ou seja, Deus, Ele não deu livramento suficiente para a gente entender que essa terra é nossa, né? Então, assim, a questão da disseminação da discórdia, isso é uma coisa muito terrível, né? Isso é uma coisa muito terrível. A pessoa, ela não se contenta simplesmente em desconfiar ou em se rebelar sozinha. Não, ela tem que fazer um motim, né? E Deus, ele vai, ao longo de toda essa história, ele vai muitas vezes, ele vai deixar muito claro que ele odeia esse tipo de coisa. Odeia o motim, odeia a rebeldia, odeia as pessoas que se unem em rebeldia contra ele ou contra a autoridade que ele estabelece, né? Então, assim, a gente vê que esse povo, eles selaram ali o seu destino, né, com essa desconfiança de que eles não conseguiriam entrar na terra. Olha só como que eles se colocaram. Deus, ele coloca esse povo numa situação de vitória o tempo inteiro. Eles são vitoriosos. Eles saíram do Egito e toda a trajetória deles até naquele momento foi de vitória. Foi de alguém que tinha um Deus muito poderoso à sua frente. Quando eles chegam lá para olhar a terra, eles se colocam numa situação de quê? Nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Nós somos como insetos aos olhos desse povo. São gigantes, são pessoas que têm carros de guerra, são pessoas poderosas, entendeu? Então, assim, eles ainda não tinham, né, a visão de quem era Deus e de quem eles podiam ser em Deus, né? Não, eles tinham uma visão, qualquer coisa distraía a visão deles de quem era o Deus que eles estavam seguindo, né, até naquele momento ali. 12 espias. 12 espias. 10 foram os que não confiaram e 2 foram os que confiaram. Não, 12 espias. Eu sempre vou me confundir com os números, gente. Eu não consigo gravar os números todos, não. 12 espias. Uhum. E aí a gente vê que a gente tem aí também uma situação, além do povo, né, que foi destituído de entrar ali na terra, a gente tem uma situação ali que eu acho que é a mais lamentável ali. Eu olho para aquilo assim, dói meu coração toda vez que eu olho. É a mais lamentável assim de toda essa história, que é Moisés, o final desse pobre desse homem, gente. Moisés, a Bíblia fala que ele, lá em Gênesis está escrito isso, que ele era o homem mais manso do seu tempo, que não existia ninguém mais manso do que Moisés, mais paciente do que ele. Não tinha que existir mesmo, não. Para guiar aquele povo, não tinha que ter gente mais paciente. Aí, às vezes, eu até falo assim, poxa, eu queria ter pelo menos
um pouquinho dessa paciência, um pouquinho dessa mansidão. Moisés, ele era um cara assim que eu admiro demais da conta. É um dos personagens assim que eu mais camaradas assim que eu acho da Bíblia, assim, gosto muito dele. Gosto muito de Moisés. E aí quando a gente chega lá no final daquela jornada, a gente vê que Moisés, ele foi levado a desobedecer a Deus, né? Ele foi levado a contrariar a vontade de Deus ali, e Moisés, e Deus vai e castiga também Moisés, né? Não permitindo que ele entre na terra. E eu acho que essa é uma das passagens mais difíceis assim de se ler, porque Moisés, ele implora, ele pede a Deus que reconsidere. Deus é muito duro com ele. Eu não vou reconsiderar, e não fala mais comigo sobre isso, né? Então, assim, eu acho muito lamentável mesmo, porque por mais que a gente queira responsabilizar aquele povo por aquela atitude de Moisés, e foi porque ele ficou com raiva, né? Ele ficou irado, o povo tirou ele do seu limite. E ele vai e fere a rocha, mas não é só isso. Ele fere a rocha, ele fala com o povo. Será que eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que dar água para vocês? Será que eu vou ter? Ele se coloca no lugar de Deus. E Deus já tinha falado, fala a rocha, porque eu vou dar água para o povo. E aí Moisés vai e se coloca. Essa que é a grande questão, na fala dele, naquela fala irada, né? Será que eu vou ter que ficar fazendo isso por vocês? Ou eu vou ter que dar água para vocês? Então Deus vai, você se colocou no meu lugar. Você me desobedeceu e você se colocou no meu lugar. Então eu não admito isso, né? Uhum. Exatamente. Uhum. Exatamente. Então, assim, a gente vê ali que Moisés também selou ali o seu destino, ele também não entrou na terra. Obviamente que existe aí o fato de Moisés não ter entrado na terra tem uma conotação aí teológica também, né? Moisés não entrou na terra por quê? Teologicamente, a lei, Moisés é a representação da lei, né? Moisés é a representação da lei. E a lei, ela não é da terra. A graça é da terra. E Moisés, como a representação da lei, tem que ficar muito... Olha só, o evangelho sendo colocado aqui nas entrelinhas desses acontecimentos, né? Moisés é a representação da lei, de uma carga que o povo tem que levar, de uma obediência que ele tem que executar, né? Mas que ele não é capaz, que ele por si não consegue. E Moisés, como representante disso, ele não entra na terra, porque não é a lei que nos garante nada, é a graça de Cristo. Né? Então, assim, teologicamente, Moisés não herda a terra, porque Moisés é uma representação da lei. Então, assim, no livro de Deuteronômio, a gente já tem ali Moisés já com o seu destino ali selado, não vai entrar na terra, mas ele continua guiando o povo, ele continua determinando, ele continua exortando. A gente vai ver que nesse livro de Deuteronômio, Moisés ele vai passar grande parte do tempo ali aconselhando esse povo a se manter naqueles caminhos que foram escritos ali. Agora a gente tem uma lei escrita, agora o povo ele tem uma lei escrita, até então não existia, mas agora ele tem um registro, né, da vontade de Deus, ele tem ali palavra de Deus mesmo registrada. Então, Moisés ele vai dizer, vocês sigam isso aqui, vocês permaneçam nesse compromisso de obedecer a essa lei. Se vocês fizerem isso, aí existia uma condicionante aqui. Se vocês fizerem isso, Deus vai abençoar, Deus vai permanecer ao seu lado, Deus vai dar vitória sobre os inimigos, né? Deus vai livrar vocês, se vocês permanecerem aqui. Se vocês não permanecerem, vocês já sabem como que é Deus. Vocês não vão ter vitória contra os inimigos. Deus vai trazer castigo, Deus vai trazer decadência, Deus vai trazer pobreza, Deus vai trazer miséria. Por quê? Porque ele já disse isso, né? O povo dele devia andar conforme ele estava determinando.
Se isso acontecesse, ele abençoaria. Se isso não acontecesse, traria maldição para o povo. Então, Moisés ele é muito claro aqui, nesse finalzinho aqui. Ó. Lá no capítulo 30, vocês podem ler, versículo 19 e 20, um apelo que Moisés faz aí ao povo. Deuteronômio 30, 19 e 20. Isso aí. Isso aqui é o arremate, né, do apelo de Moisés ao povo para que eles permaneçam. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolham a vida, escolham a bênção, né? Porque é assim que Deus age. Então, às vezes a gente pensa assim, não é mais assim hoje, porque a gente vê todo mundo vivendo em pecado, livremente, não acontece nada. Acontece a separação de Deus. Qual que é a proposta de Deus aqui? Em todo esse período, em todo esse momento que a gente viu aqui, a proposta de Deus era se relacionar, era se aproximar do povo, era estar no meio deles, era criar uma habitação ali no meio deles. Essa é a proposta de Deus, né? E quando a gente, hoje nós também, quando nós nos afastamos dessa proposta, quando a gente se afasta dos caminhos de Deus, quando a gente não está disposto a obedecer a Deus, o mal ele vem sobre nós. Por quê? Porque a gente interrompe esse relacionamento. É a mesma coisa, né? Deus ele estava disposto a habitar no meio do povo, como Ele está disposto a habitar em nós. Mas quando a gente se afasta, a gente interrompe esse relacionamento e a gente colhe as consequências disso. A gente colhe as consequências sérias de a gente andar fora dos caminhos de Deus, né? Não deixou de ser assim. A mesma proposta que Deus tinha é a proposta que Ele tem hoje. Ande comigo. Viva de acordo com o que eu determino, para que você usufrua da minha presença, para que você usufrua de um relacionamento comigo. Mas se eu não estou disposto a isso, eu vou ficar aí à mercê de outras coisas, não é? Uhum. 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 Exatamente. É. É. A gente não perde em relação a você permanecer na presença do Senhor, a gente não deve confundir, a gente não está perdendo aí a nossa salvação. Mas a gente está perdendo a gente está perdendo o privilégio, né, de usufruir da presença de Deus, porque assim a nossa salvação e a graça de Deus, ela requer uma vida constantemente vivida na presença dele. Não é simplesmente o objetivo é ir para o céu e pronto, acabou. O objetivo é você viver uma vida como filho de Deus, a partir do momento que você faz que você tem essa consciência, né, de filho de Deus. Então, assim, a proposta de Deus é você passar a viver para Ele a partir de agora. Não é
algo para depois, é algo para agora. Então, a gente perde esse agora, né, muitas vezes, quando a gente se distancia aí da presença dos passos de Deus. Então, assim, Moisés faz esse apelo, ele chama o povo, né, a atenção a essa obediência, ele prediz aí que o povo não vai, ele já fala, eu conheço o coração de vocês, eu sei que vocês vão se afastar, né? Eu sei que vocês vão se afastar, mas um dia vocês vão se afastar, Deus vai castigar, vai mandar vocês para o exílio, né? E um dia ele vai trazer vocês de volta, e aí ele vai cauterizar o coração de vocês, ele vai circuncidar o coração de vocês, né? Ele vai trazer vocês, e aí ele vai dar o coração, até então o coração de vocês é de pedra, mas ele vai dar um coração de carne para vocês, e vocês serão o povo dele, né? Isso vai acontecer ainda, vocês ainda vão permanecer com esse coração de pedra, ou seja, por mais que ele tenha dito todas as coisas e feito esse apelo, ele sabia que o povo ia falhar. E a gente vai ver como que esse povo vai falhar aqui no decorrer das nossas conversas, né? Como que esse povo vai continuar falhando tristemente. E aí a nossa conclusão, pode colocar a conclusão, Diran? A nossa conclusão aí é de que nós temos o mesmo problema desse povo, não somos diferentes dele, né? Nós temos o mesmo problema, nosso coração é duro, é inclinado para o mal, mas Deus, ele está sempre mostrando a sua disposição em perdoar, ele está sempre mostrando a sua disposição em nos atrair, em nos trazer para junto dele. Deus está sempre nos dando as alternativas, né? Ele está sempre se manifestando ali em nosso favor, né? Apesar da gente ter essa tendência em repeli-lo, né? Ele está sempre se mostrando ali ao nosso favor. O compromisso de Deus com Ele mesmo é em nos trazer para junto dEle. E Ele faz isso constantemente. Não depende de nós, não depende da nossa vontade. Quando nós nos inclinamos para Deus, não é mérito nosso em nenhum momento. A gente não precisa pensar, sou bom, eu sou legal, eu tenho muito eu sou sempre muito predisposto a me arrepender. Não, você não é, eu não sou, entendeu? Essa predisposição é o próprio Deus que coloca no nosso coração. O nosso desejo, a nossa vontade, disposição de estarmos aqui, por exemplo, numa manhã de domingo, não é nossa, entendeu? É algo que Deus coloca no nosso coração. Toda a ação que nós fazemos em relação a Deus vem dele, não vem de nós, né? A gente precisa entender isso. Toda a nossa atitude em relação a Deus é uma ação anterior dele. Ele coloca esse desejo no nosso coração e a gente manifesta para ele. Quando a gente louva a Deus, quando a gente canta para Deus, não é uma atitude nossa, é um desejo que Deus já colocou no nosso coração para a gente devolver para ele. Então, é sempre parte dele, né? Dele, para a glória dele, para o agrado dele, para cumprir os propósitos dele. Tudo é a respeito dele, não é a respeito da gente, entendeu? Então, assim, fica muito claro isso aqui, né? Um povo que Deus escolheu para ser dele, que não queria, que sempre se mostrou contrário a isso, mas que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, está sempre resgatando esse povo de volta para ele, sempre atraindo esse povo para ele. Essa é a nossa conclusão de hoje, ok? Então, no próximo domingo, a gente está aí com os próximos livros, eu acho que é Josué, acho que Josué Juízes, alguma coisa assim, e aí vocês deem uma lida aí em casa, né, para a gente continuar aí as nossas reflexões, tá ok? Está todo mundo liberado.